Sejam bem-vindos ao Vortex, o nosso podcast que busca compreender a diversidade na educação. Eu sou Henrique Bauer. E eu sou a Júlia Haas. Embarcamos em nosso segundo episódio, onde falaremos sobre diversidade nas universidades. Mas de onde surgiu esse assunto? Somos estudantes de jornalismo da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, que neste ano está executando um projeto integrador entre os cursos de comunicação social, que são jornalismo, fotografia, produção em mídia audiovisual, publicidade e propaganda, onde o tema principal é a diversidade. Serão lançados produtos audiovisuais em diferentes perspectivas sobre esse tema, como o Vortex. Então, vamos para o episódio de hoje? Hoje nós vamos deixar que os nossos convidados se apresentem. Por favor, Ângela e Chico, fiquem à vontade. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Ângela Cristina Ferreira da Silva, sou docente da Universidade de Santa Cruz do Sul, no curso de fisioterapia, que pertence ao Departamento de Ciências da Saúde. Estou atualmente na coordenação do curso, entrei em janeiro deste ano, então fico todo 2020 mais 2021. Além disso, tenho um projeto de extensão financiado pelo Ministério da Saúde do Governo do Estado, que é o Serviço de Reabilitação Física, que concede órteses e próteses físicas, né, para duas regiões da saúde. A 13ª, que pertence a Santa Cruz, com sede em Santa Cruz, e a 8ª, Coordenadoria de Saúde, que a sede é em Cachoeira. Sou mestre em Educação pela Unisc e estou na universidade há 22 anos. Estou à disposição para conversar com vocês hoje. É um prazer imenso estar aqui. Olá, prazer conhecer vocês. Eu sou o José Francisco, sou natural de Cruz Alta, para contextualizar. Fiz graduação em Química pela Universidade de Cruz Alta e após isso eu comecei a fazer meus estudos de mestrado em Nanociências pela Universidade Franciscana em Santa Maria. Acabei me mudando aqui para Santa Maria e em seguida comecei a trabalhar na educação básica como professor de Química e depois entrei na universidade pública, que foi fazendo especialização em educação ambiental. E aí, a partir disso, depois eu fiz a seleção para o doutorado em Educação e Ciências, um programa, então, da mesma instituição. Trabalho bastante com o ensino médio, principalmente o meu público, há quase 10 anos, e tenho agora estudado, então, na universidade, já no segundo ano de doutorado aí, nesse ano. Olá, Chico. Olá, Ângela. Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês como vocês enxergam a diversidade na universidade. Acho que essa palavra, ela nos coloca num espectro super amplo, né? Mas a universidade, a Unisc, ela é como uma universidade comunitária, ela tem uma aderência grande com as questões da diversidade. E essa faz com que a nossa instituição, por ser comunitária, ela trabalha com a comunidade e para a comunidade, entendendo esta comunidade nos seus com as suas diferenças e nos seus diferentes, né? Então, eu acho que o cenário da educação, ele é extremamente plural, e esta pluralidade, ela traz a diversidade com ela, né? Ela está muito colada a isso, porque cada um dos nossos estudantes, aí o Chico fala do ensino médio, cada um dos estudantes, seja lá no ensino médio, seja aqui no ensino superior, ele tem o seu tempo de aprendizagem, ele tem a sua trajetória de vida, né? Lá no ensino médio, que vai vir para o ensino superior. No ensino superior, ele tem 1000 perguntas, né? Porque está num mundo extremamente diverso, e aí muitas vezes entra em conflito, e a gente tenta, na medida do possível, mediar, conversar, orientar e buscar, né, com que ele tenha experiências diversas num mundo tão diverso e nesta diversidade educacional que a gente
vivencia no nosso cotidiano. Então, eu acho que tem uma diversidade nos tempos de aprendizagem, ela tem uma diversidade nos tempos de construção de trajetória acadêmica e profissional, e depois na vida profissional, com os seus tempos, e aí a diversidade vai de uma especialização, de uma questão generalista a uma questão especialista, que também passa por essa diversidade. Quando falar no assunto, eu acho bem, queria já pontuar a dificuldade de falar de um assunto tão amplo em um curto espaço de tempo, e até mesmo o quanto a gente pode se apropriar da questão da palavra diversidade e representar, né? Não, é muito difícil, eu consigo realmente, como vocês fizeram a pergunta, o Henrique, com a nossa perspectiva, né? Nossa visão em relação à diversidade, porque eu estou convivendo numa universidade, uma universidade federal aqui de Santa Maria, em que tem mais de 20 mil alunos, tanto no ensino presencial e à distância, com mais de 3 mil professores, mas que é muito amplo os prédios e é tão difícil de conseguir identificar e quantificar como se enquadra essa realidade, como está essa realidade da sociedade no geral, mas eu consigo enxergar o mais próximo que é o meu convívio, né? Então, os prédios que eu convivo, assim, a gente vê que existe essa questão, esse desafio de se falar na diversidade, de procurar qualificar as pessoas, para as pessoas olhar para o próximo, né? Não só como formação profissional, mas como um sujeito, como um cidadão, de respeitar o próximo, tem sido, então, um desafio. Claro que é importante ressaltar que muitas vezes, como a professora Ângela falou ali, eu consigo ver assim que alguns cursos, algumas disciplinas em específicos acabam criando um grupo de diálogo para falar sobre o assunto. Mas muitas vezes, talvez, não posso afirmar sem fazer uma pesquisa, muitos cursos e disciplinas não abordam o assunto, né? Não pelo fato de não existir uma filosofia, um princípio da universidade. A universidade, ela tem até toda preocupação, como lei também, que tem as questões, mas os cursos em específico, dependendo do curso, ele não vai ter, então, um diálogo sobre esse assunto. Eu, por exemplo, eu venho de uma universidade privada, que é a minha graduação, eu não tive um grupo, uma disciplina em específico para dialogar e começar a pensar sobre a diversidade. Mas hoje eu vejo, por exemplo, se eu estivesse realizando novamente a minha licenciatura, que eu teria a oportunidade de estar fazendo disciplinas em que abram espaço para o diálogo sobre a diversidade. E, então, as coisas, os tempos são outros e as coisas têm se mudado, então, pensando na questão da inclusão, na questão de olhar para o próximo. Então, eu consigo ver que há movimentos, mas talvez em passos muito curtos ainda no momento. Eu acho que empatia, né, em tempos que a gente está vivendo todo este ano de 2020, ele é uma palavra que faz todo esse movimento, e pensando em algumas competências, né, porque agora as novas arquiteturas curriculares, elas trazem o ensino na competência, saiu daquela questão conteudista, né, para poder falar de competências, não apenas competências técnicas, mas competências atitudinais, competências socioeducativas, né, que são importantes para a formação de um cidadão, né? E esses valores todos que a gente podemos ficar aqui a noite inteira, né, discutindo, eles trazem fortemente esta questão que é na arquitetura curricular dos cursos, as questões de valores, das competências, para que os estudantes possam vivenciar isso de forma participativa, efetiva, no transcorrer da sua formação acadêmica. Eu não tenho experiência com o ensino médio, né? Tenho experiência só no ensino superior, e a gente vê
que é esse movimento que o Chico fala, de que há esse movimento sim, e eu acho que isso mais fortemente, né, está se constituindo, melhor dito, neste momento que o mundo inteiro vive o ano de 2020. Eu acho que valores, competências socioeducativas, elas afloraram muito, né? E aí a gente faz com que a gente também possa investir mais nesse diálogo, nesta abertura, né, de discussão, de compartilhamento, de partilhamento das coisas técnicas que são importantes, porque precisamos formar técnicos competentes no seu tempo, com a sua trajetória, mas também precisam estar incluídos nisso as outras competências, né? E eu acho que por aí a gente tem uma diversidade monstra para a gente possa discutir e ampliar a formação. Bom, vocês falaram assim entre a diferença ensino médio, ensino superior, e quais evoluções assim que a gente pôde perceber nesses últimos anos, de quando tu, Ângela, era estudante de ensino médio, foi para o ensino superior, se tornou professora de ensino superior e conheceu o pessoal que estava saindo do ensino médio, e tu, Chico, que trabalha com ensino médio e agora está no ambiente universitário de novo, né? Quais evoluções, assim, de antes e agora que a gente pode destacar, as principais? Quando tu fala quando eu me formei, então eu vou te dizer, vai fazer 40 anos que eu sou fisioterapeuta, quase 40 anos, né? 39 anos, me formei em 1981 na Universidade Federal de Santa Maria. Minha turma foi a terceira turma, então não tem nem comparação, né? Era uma época muito diferente e a profissão era muito nova, então tem todo um contexto. Mas vamos pegar agora, assim, esses meus 22 anos de Unisc, de professora, né? Nesses 22 anos, a própria arquitetura curricular do curso se modificou muito. Nós estávamos preocupados no início em vencer aqueles conteúdos, aquela relação de conteúdos. Bom, se o aluno soubesse fazer tais e tais coisas, tecnicamente, ele era um bom fisioterapeuta. Hoje, a nossa avaliação, ela é completamente diferente. Nós estamos com 2 semestres da reinvenção pedagógica dentro da instituição, né? De quase todos os cursos da instituição. Então, essa reinvenção desses 2 últimos anos, desse 2019 iniciou, mas foi implantada em 2020, ela faz a gente pensar diferente. E esse movimento que o Chico faz desta inclusão, de este abrir para o diálogo, de se colocar no meio do outro, de ser empático, de ser resiliente, ele está transversalmente em tudo. Então, a própria arquitetura curricular, essa é a grande diferença de uns tempos para cá, né? E essa nova arquitetura curricular materializou, né? O que a gente estava precisando, o que a gente estava necessitando, que o mundo precisava, com que os nossos profissionais fossem diferentes do que na minha época, extremamente tecnicista, né? Claro, daí tu diz, mas não tinha questão da empatia, não tinha questão da solidariedade, tinha, mas aquilo era principalmente a técnica. Eu vou fazer um bom atendimento fisioterapêutico. Ok, fiz da perna, eu tratava aquela perna. Hoje, aquela perna é importante porque quebrou, porque tem um entorse, vou tratar a perna, né? Mas vou tratar aquele sujeito no seu todo. É esta grande mudança, né? E nós estamos vivenciando isso, e eu acho que neste momento a grande mudança, os grandes aspectos é essa nova arquitetura curricular posta para nós, tanto nós professores quanto os nossos estudantes da Unisc. A professora Ângela falou muito bem. Realmente tem muitas coisas que eu posso dizer que eu seja repetitivo aqui. Realmente a percepção, por mais que a nossa período de formação ela não é síncrona, alinhada,
muitas coisas realmente é perceptível mesmo, que realmente não é negar que não existia preocupação em, de certa forma, em dialogar, em fazer formação mais ampla do que pensar no mundo na questão do conteúdo, pelo conteúdo, que é a forma na questão da memória, da decoração, da decoreba, mas sim que existia, de certa forma, alguns profissionais, já professores desde a minha formação, quanto agora, que já tem essa preocupação, esse olhar em falar sobre assuntos, sobre fazer a qualificação, mas que, de certa forma, de repente, é necessário com a evolução do pensamento, da questão de como o convívio entre a sociedade, que era preciso falar, deixar explícito esse tipo de situações, que antes talvez não tinha tantos documentos, hoje nós temos leis, temos currículos que reforçam a necessidade de nós termos que falar e de formar pessoas que enxerguem o próximo nessa perspectiva não só do conteúdo, mas sim, como a professora falou, citou na questão de competências, mas sim um sujeito, então, que tem um convívio, um respeito, mas que também possa também acolher o próximo e ver as diferenças, né? Porque a gente está falando de diversidade, nós sabemos que nós temos a questão de diferenças culturais, sociais, ética, racial, e que precisam estar a todo momento sendo dialogadas, independente do curso, independente da disciplina e do profissional, tanto do professor quanto do estudante. A gente precisa dialogar mais sobre isso, e eu consigo ver que os espaços estão se ampliando cada vez mais. A professora também destacou que esse ano 2020 ele já abriu portas para isso, a gente dialogar mais, e a gente precisa cada vez mais trazer o diálogo pela minha percepção, de formar um sujeito crítico, que ele tem diálogo com a relação às questões que acontecem, em que ele se posiciona, que ele faz movimentos de falar, de não só protestar de forma democrática, mas se mostrar que está insatisfeito com uma situação em qualquer ambiente, que está acontecendo algum tipo de exclusão, algum tipo de injustiça, e que a gente tem, então, pensar no próximo, né? Então isso vai muito mais além da preocupação, talvez, que o currículo antes ele tinha, que era o currículo de formar um sujeito para saber, por exemplo, na área, fazer uma reação orgânica. Então, a gente hoje tem que ampliar essa situação, não só na universidade, mas sim na formação do sujeito dentro da educação básica. E aí é possível até observar que tem uma influência da formação básica desse sujeito quando ele vem para a universidade. Então, onde que ele vem pelo ensino que estimula isso, o diálogo, ao posicionamento com argumentos, com justificativas, buscando sempre algum conhecimento para se basear nesse diálogo, e para aquele estudante que não teve a mesma oportunidade. Porque nós temos, né, na realidade brasileira, dentro de um mesmo espaço, nós temos diferentes oportunidades. E as oportunidades são diferentes, isso acaba acontecendo acontecer exclusões, né, sociais e raciais e diversas, e que isso faz, então, alguns sujeitos terem mais oportunidades do que outros. E a gente tem que daí pensar como, daí, por exemplo, na universidade, como oportunizar esse processo de igualdade, trazer, né, esse nivelamento, porque tu tem pessoas que vêm de uma educação básica, em que vem de um ensino mais conteudista, e daqui a pouco tu vem da mesma sala de aula, da mesma escola, tu tem um sujeito que entrou na universidade que ele é um ser bem crítico, que dialoga, e tu começa a observar isso dentro da sala de aula, porque tu apresenta uma proposta e ele quer falar. Então, o professor aquele da universidade, por exemplo, que gosta só de ficar com a aula expositiva, ele acaba sendo, então, cotado por esse tipo de estudante. Opa, essa disciplina eu não gosto, porque o professor ele não dá espaço para o diálogo, ele não quer fazer um pensamento, e que isso é necessário hoje para o sujeito, né? Então, hoje não é aquela questão lá no sujeito que é uma caixinha, um banco ali que está depositando o dinheiro, igual a questão do Paulo Freire lá. Não é uma política assim, né? A gente tem que entender que hoje tem diálogo entre ambos. Não é só o professor se expondo, é necessário esse momento, né? Eu entendo a importância da questão de trabalhar o conceito, de ensinar, mas a gente também tem essa competência que cada vez mais, nunca achei que deixou de ser importante,
mas talvez olhando para o passado e olhando para o futuro, para o presente e futuro, cada vez mais se tornou mais importante. Por exemplo, qual é a diferença, por exemplo, no curso de vocês, que vocês fazem jornalismo, comunicação, nessas áreas, é tão importante o posicionamento, né? De que ser crítico em relação a uma notícia, às fake news. Então, esse é um processo aqui de formação, não vai decorar lá um conteúdo, fake news é isso. Não, vamos dialogar sobre fake news. Então, um sujeito que consegue dialogar sobre isso com base em argumentos, ele vai ser um sujeito que vai se destacar não só como profissional, mas também na vida pessoal, porque ele vai enxergar o próximo, ele vai trabalhar com esse próximo para crescer a comunidade que ele está, da sua comunidade local, regional, e vai começar a fazer a diferença para toda a sociedade. Aproveitando a fala do Chico, como vocês enxergam a participação das novas gerações quanto ao tema da diversidade, tanto nas universidades quanto fora delas? Pergunta difícil essa. Eu vejo que muitos vão na onda. O que eu quero dizer com isso? O que está na moda, não todos, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. O que está na moda, vamos seguindo, tá? E o que não está, então, deixa de lado. Eu acho que falta essa questão desta formação ampliada para o olhar, ampliada para o acolher e ampliada para o fazer, independente do que a gente está falando, tá? Por exemplo, eu acho que eles não, nem todos, mas não têm uma visão deste geral, entende? De como ele vai se posicionar, de o que aquilo lhe faz sentido e do que aquilo lhe afeta, positivamente ou negativamente, mas daí ele vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão isso eu queria falar antes também, tem que ser uma decisão responsável naquilo que eu acredito, nos valores que eu tenho e naquilo que eu desenvolvi na minha trajetória de vida. Por isso que eu tenho receio de que alguns vão na onda. Não tenho, assim, acho que falta a gente ter essa, e eu acho que isso vem porque quando chega aqui em cima no ensino superior, ele fica um pouco perdido, mas isso tem que vir de baixo para cima, isso tem que vir lá do ensino fundamental, nas séries iniciais, e aí construir, e para isso precisa de professores capacitados, precisa de professores não que querem transmitir coisas, mas que façam a mediação deste monte de coisas que estão aí, né, que possam ajudar a ele enxergar, a ele se perceber e aí ele tomar uma decisão frente àquilo que ele julga mais ou menos importante. Perfeito. Então, assim, como eu falei lá na minha apresentação, pelo fato de ter vindo de uma cidade menor, que pessoas, que, por exemplo, 60 mil pessoas, mais ou menos, Cruz Alta, e vindo morar em Santa Maria, tu já começa a ter um up, né? Um up que eu digo é tu começar a enxergar uma diversidade muito maior, porque aumentou o público, e tu ter uma nova realidade num perfil econômico da cidade, né? E isso tu começa a observar que essa diversidade talvez que não tenha sido tão explícita para mim quando eu morava em Cruz Alta, e quando eu tornei um sujeito que morei em Santa Maria, agora morando em Santa Maria, eu consigo enxergar que há um grande campo de diversidade e que é preciso exercitar esse olhar, né? Porque às vezes tanto tu falou ali, tanto dentro da universidade quanto no espaço externo da universidade, né? Parece que quando a gente fala, por exemplo, em inclusão, parece que por viver numa cidade universitária, por exemplo, parece que todo mundo tem oportunidades, né? Todo mundo tem acesso à universidade. E não é bem essa a realidade que a gente vê na prática. Então, às vezes, vem muitas pessoas de todo o Rio Grande do Sul, do Brasil, estudar aqui, e o que a gente observa é que a gente tem ainda um problema muito, uma realidade brasileira,
porque não é só em Santa Maria, né? É uma realidade brasileira a questão que existe muita exclusão do que inclusão, né? E isso a gente precisa estar cada vez mais trabalhando em todos os espaços para fortalecer. O espaço formal é um deles, mas aquele espaço também, a questão do trabalho que ser realizado também, o efeito da educação que vem familiar, aquele espaço lá da questão da educação infantil, né, o processo de acompanhamento da família durante o processo de ensino da educação básica, para chegar no ensino superior. O que a gente não consegue, eu consigo ver assim, percebendo do espaço dentro da universidade e o espaço externo, a universidade não vai resolver o problema, né? A gente tem que, eu acredito, aí é um posicionamento que eu acabo tendo, né? A gente tem um problema, que precisa qualificar todos os espaços na questão da diversidade, de dialogar mais sobre isso, tanto na questão da sua definição, para as pessoas estarem bem claras, porque, por exemplo, as pessoas já levam para um caminho, então, a respeito do que é diversidade, e a pessoa não quer conversar. Então, hoje as pessoas estão, assim, à flor da pele, né? Elas não querem dialogar a respeito das coisas. Tanto um exemplo clássico é a política, né? A política, tu começa a falar, se tu, dependendo do jeito que tu falou, tu é esquerdista, daqui a pouco tu é centro, tu é direita, então, e aí acaba acontecendo as brigas. E isso a gente precisa, aí, como a professora falou, uma frasezinha, ter empatia com o próximo para poder dialogar e poder enxergar o próximo, né? Porque quando é a questão da diversidade, em termos aqui, a gente precisa ter projetos, tanto na questão da política, mas projetos sociais, em que possam fazer a diferença nessa questão que nós estamos tendo, então, cada vez mais acentuado, porque dizer que não existe, dizer que não tem, ou que, por exemplo, como ela é feita, né? Como é que isso também teria que ter um encontro só para conversar isso, como é que surgiu, como é que se acentuou, como resolver, então, ou trazer pessoas especialistas para falar nesse assunto, mas é uma questão que a gente precisa conversar, e o projeto de vocês aqui é sensacional para começar as pessoas parar de pensar, e não é só as pessoas especialistas, vocês fazem bem de trazer pessoas diversificadas aqui para falar sobre o tema, para a gente começar, então, a dialogar. Através do diálogo, nós vamos crescendo como sujeito na questão de visão do que é o assunto, e a gente pode ampliar isso nas nossas comunidades. Então, só para finalizar ali a questão da pergunta do Henrique, então, nós precisamos fazer ações constantemente na questão da diversidade, porque ela tá exposta, a gente não pode dizer que não existe. E aí, como a professora até falou de uma forma, falou a professora Ângela, ela que já foi para descrever um pouco como se dá esse caminho dessa diversidade, eu entendo que existem vários caminhos, mas a gente também tem que aprender, que eu vejo que a gente olhar o próximo, é como a gente tem como missão, como cidadão, respeitar o próximo, independente da diversidade dele. Certo. Aproveitando que a professora Ângela também falou bastante da questão de empatia, agora o Chico repetiu e falou também de novas oportunidades, de pessoas que não têm as mesmas oportunidades também. Falou, agora que mora em Santa Maria, as pessoas acham que é uma cidade universitária e todo mundo tem acesso. Não, nem todo mundo tem acesso. Os programas como FIES, ProUni, trouxeram mais essa questão da diversidade para o meio universitário? Qual a opinião de vocês? Bom, o FIES, o antigo FIES, ele tinha, e o ProUni, né, foram os programas, não me lembro a data deles, que foram implantados. Eles trouxeram, sim, eles abriram o acesso ao ensino superior de forma muito significativa, com várias inserções. Mas, de repente, né, há um problema de gerenciamento, que daí não cabe a discussão aqui, mas eles proporcionaram isso, né? A gente pode pegar o histórico de números de ingressantes de FIES e ProUni no tempo lá de 2013, 2014, 2015, se não me falha a memória, é muito significativo, e a gente via isso, né, claramente nos dados estatísticos. Com esse novo FIES, né, e essa reorganização, né, tanto de governo federal, do Ministério da Educação,
isso está um pouco aquém do que a gente precisa para a população brasileira, né? Acho que a gente precisa, a gente então, enquanto Estado, né, precisa forçar, não digo, mas lutar de uma certa forma para que haja, né, outros, se não é esses programas, outros programas que deem conta para que a população brasileira tenha um acesso um contingente de gente que possa acessar mais. E, por outro lado, muitas vezes é um programa que ele precisa pensar pelos dois lados. Como ficam as instituições com esses programas, liberando o acesso, né? Porque tem uma conta que se faz de tantas bolsas, tu precisa ter um número X de alunos. Então, precisa ter um equilíbrio. E eu acho que isso, antes foi falar da classe política, ela precisa também se apropriar, né, de como esses programas de governo, eles possam auxiliar, né, essa questão de aumentar o acesso, ou de aumentar e qualificar, né, o acesso ao ensino, mas de forma que isso seja mais igualitário para todos os lados, para as famílias, certo? Para as instituições, para o próprio governo. Então, isso precisa de estudo, isso precisa de base científica, isso precisa de qualificação das pessoas que estão, neste momento, conduzindo esses programas institucionais de nível federal, estadual, municipal, né? Programas de governo mesmo. Bom, quando vocês fizeram essa pergunta, eu confesso que até cheguei a me arrepiar. Eu sou cria desse programa ProUni, de fato, de ter a oportunidade, de fato, não consigo imaginar só de estar pensando aqui como seria a minha caminhada, aonde eu estaria hoje se eu não tivesse essa oportunidade, pelo fato de ter feito a graduação, então, com bolsa parcial, não total ainda, mas as primeiras bolsas, então, que começaram a surgir no projeto ProUni, e depois que veio ali, também tinha a possibilidade do FIES, mas, de fato, aquele sujeito que trabalha de dia, né, a minha realidade é que foi aquele sujeito que fez a graduação trabalhando de dia, fazendo universidade de noite, depois vindo para Santa Maria ainda, estudando alguns dias durante o turno da manhã, mas os outros turnos eu estava viajando, dando aula em várias cidades para poder, então, continuar ainda pagando as despesas, porque a gente tem que pensar que o estudante, esses programas ajudam muito. Mas, por exemplo, um estudante que passa de uma cidade como eu, de Cruz Alta, para vir para Santa Maria, não é suficiente, porque ou ele é uma classe média ou alta, ou ele vai ter que ter um apoio financeiro, porque tem outros gastos, né? Até mesmo em Santa Cruz, por exemplo, em Santa Cruz, qualquer outra cidade vai ter outros gastos que não são só a universidade. Tem a questão da casa, que, né, em todas as universidades vai ter casa de estudante, então, que é só as públicas que geralmente tem. Vai ter a questão da alimentação básica, nem estamos pensando numa alimentação aprofundada, que nem sempre os participantes de bolsas da universidade são suficientes para poder manter esse estudante, né? Porque ainda o projeto ele é muito válido, mas eu preciso pensar no meu próximo pelo fato de ter sido professor de cursinho e ter visto vários estudantes ter entrado por esses processos. Então, ProUni, FIES, eles entraram nas universidades, mas mesmo assim, infelizmente, vivenciar que alguns estudantes não conseguiram se manter pelo fato de que não é suficiente, dependendo do perfil econômico da família, porque outras coisas são necessárias. E às vezes o básico, né? Se a família não conseguir apoiar esse estudante, daqui a pouco esse estudante não consegue ir para outra cidade sozinha, pelo fato de precisar ajudar a família trabalhando também. Então, esses programas, se pegar os dados, que não tenho aqui, mas é incrível o número de pessoas que oportunizou. Então, eu poderia dizer que tinha muitas frases na época, assim, como serviço, é o pobre na universidade, né? E aí existia aquelas frases, né, ou
daquelas piadinhas dizendo, o pobre está na universidade, chegou na universidade. E aí pode ter gerado desconforto em algumas classes, dizer o pobre está na universidade, o pobre se formou, está em graduação. Hoje você vê na pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Então, abriu oportunidades para aqueles excluídos. Claro que foram, de novo, retomando a resposta anterior. Eu ainda sei e eu consigo observar à minha volta que ainda existem muitas pessoas que não conseguiram essa oportunidade pela formação ou pelo fato de precisar estar na rua ou trabalhando em qualquer loja para poder sustentar e sustentar a família. Pessoas que é triste, mas é a realidade que a gente precisa mudar, de ter pessoas que eu passo na rua com a mesma idade que eu, não tendo oportunidade, ela está ali catando latinha, um emprego digno, mas ela não teve oportunidade de seguir os seus estudos porque ela precisou trabalhar para ajudar no sustento da família. Isso, então, na mesma cidade, ela abre oportunidades incríveis para uns e exclui outros. Então, a gente precisa ter vários programas, além do programa ProUni e FIES, para oportunizar, né? Então, é uma questão, é um diálogo que precisa, né? E aí a gente não pode excluir política. A gente não odeio o vereador, odeio o prefeito, odeio o governador estadual. Não, sem eles, né, a gente pode chegar a um X, alcançar um X, mas nós precisamos de políticas públicas para esse viés, para que a gente possa qualificar, dar acesso aos menos favorecidos, né? Os menos favorecidos que não têm oportunidade, porque a gente sabe, por exemplo, nesse momento que a gente está agora dentro da pandemia, a gente sabe que trabalhando numa escola particular, vamos formar 40 semanas de aula ininterruptas de aulas online, material assíncronos, comparado a tu ouvir um amigo meu, ou minha sobrinha, ou meu sobrinho, que não tiveram uma aula online, ao vivo, ou que só tiveram acesso a alguns materiais impressos. Então, a desigualdade, ela tá deixou mais clara agora, nesse momento de pandemia, em que as pessoas que têm oportunidades, mais condições, aquelas que não têm condições. Então, a gente precisa estar tendo cada vez mais, exigindo isso. Nós temos uma Constituição que diz lá, né, igualdade, a questão de direitos à educação, e aí, na prática, trazer isso. Gostaria de fazer um gancho, então, com o que o Chico disse, com a pergunta também que a gente fez. Esses programas, Ângela e Chico, eles instigam os jovens que estão saindo do ensino médio, até cursando o ensino médio, para entrar em uma universidade federal ou particular, independente, mas esses projetos instigam os jovens, ou o que poderia instigar, o que poderia ser feito para instigar os jovens a querer cursar um curso em uma universidade ou alguma especialização em um cursinho técnico, por exemplo? Olha, se instiga, eu acredito que sim, mas eu acho que instiga pouco. Cada universidade, cada instituição tem um número X, né, de bolsas, dependendo do número de alunos e tal. E aí vem a questão da seleção, né? Para a gente poder, para eles poderem acessar um desses programas, eles têm que se preparar. Como que eles vão se preparar se o ensino lá fundamental, médio, tem problemas? Então, nós temos lá em cima uma possibilidade de acesso, mas para chegar nesse acesso nós precisamos da base para poder acessar, porque a concorrência é muito grande, né? Dependendo do curso, dependendo da universidade, existem uma concorrência, como é que a gente chama? O número de corte, ele é mais alto, né? Então, precisa que isso haja uma preparação. E aí vem a questão do poder, de como as pessoas podem acessar isso, né? Antes, quando o Chico falou dos programas, não é só, por exemplo, custear o curso X, mas a pessoa vai a moradia, a alimentação, o transporte, são coisas que há necessidade de serem subsidiadas, entende? Então, eu acho que instiga, mas instiga pouco, e aí tu vai me perguntar, tá, mas por que instiga pouco? Por falta de informação?
Pode, acho que até pode, mas eu acho que é mais como esta informação ou esses dados são trabalhados lá no ensino fundamental, médio, para poder acessarem depois o ensino superior. Eu acho que não é que falta, existe, acho que como é que a gente diz? Um nó, né? Nessa questão de informação, nessa questão de ampliar o contingente de pessoas que podem acessar esses programas, né? O próprio Enem, né? O pessoal faz Enem, então vamos acessar, vamos fazer. Tá, mas e para preparar esses estudantes para o Enem? A nossa educação prepara para que o aluno, o estudante, faça um bom Enem e tenha depois uma chance de acessar? Aí é uma pergunta, né, que fica para todos nós, então, quanto professores, professores universitários e não universitários, porque somos todos professores, e isso é fundamental para que os nossos jovens brasileiros, as nossas crianças jovens brasileiros possam acessar, né? Então, eu acho que falta um contingente maior de pessoas acessarem. Veja bem, excelente pergunta, Júlia, e ela é uma pergunta que um período curto não seria suficiente para a gente ter uma resposta tão completa em relação ao assunto, mas ela é excelente a pergunta para a gente pensar se ela instiga. Com certeza, eu diria sim, concordo com a professora, e a professora falou muito bem também na questão de que tem a questão do desempenho que acaba excluindo, porque tu tem uma avaliação, né, em longa escala que vai fazer a seleção desses sujeitos. Quem são esses sujeitos que conseguem esses projetos, né? Esses sujeitos são os sujeitos que têm, então, ou mais acesso, mais oportunidade, e que têm condições, às vezes, de fazer um cursinho. Dependendo do curso, a pontuação é muito alta e esse sujeito ele não consegue fazer. Por exemplo, eu tive estudantes que não tinham condições de fazer o cursinho, comparado a outros estudantes que tinham condições, que já aconteceu de a gente pegar um grupo de 10 professores, pensa bem, 10 professores, né, de ensino privado que tenham, né, não é salário de universitário, pegar e dividir e pagar a mensalidade do estudante, porque o sonho do estudante é fazer faculdade de medicina. Então a gente sabe qual é a dificuldade que ele tem. A gente consegue enxergar o quanto esse estudante vai ter que suar a camiseta. Não é impossível ele passar. A gente já tem vários casos pelo Brasil, mas são casos ainda que são minoria, porque a grande realidade, se tu fazer se pegar os dados, tu vai ver que o perfil do estudante que consegue entrar por esses projetos, aí tu vai me dizer, tá, mas existe em toda a seleção na questão dos documentos comprovatórios. Gente, esse é um dos maiores problemas do nosso país que a gente precisa melhorar. Quantas matérias foram feitas pela TV mostrando as fraudes nos documentos de comprovação para ganhar ProUni? Então, é triste ver pessoas com condições fraudando documentos, ou pessoas que não se enquadram, que não têm condições, mas não se enquadram. É para uma realidade. E mesmo assim, existe isso que precisa ser melhorado para poder, então, que estão sendo essas bolsas, esses projetos que eram para ser direcionados para um X de pessoa, estão sendo ocupados por pessoas oportunas, aproveitando espaços, brechas e que existe, então, às vezes na leitura da lei, do projeto, para se incluir. Então, isso é o que a gente tem maior problema. E aí nós temos que colocar na balança quem é esse sujeito que nós estamos trabalhando na educação básica, a nossa juventude, né? Nós temos aqui que pensar que nós temos, então, uma juventude em que ela está em uma pressão social, uma pressão familiar. Então, porque de repente a gente tem que pensar como é que anda o psicológico, a questão mental, física do sujeito, pressionando ele na sua fase final do ensino médio, dizer qual curso você vai fazer. E aí depois do ensino médio, tu passa por ele na rua, e aí que curso tu está fazendo? Então, como se a felicidade fosse ir o ensino superior, como se o sujeito não pudesse ser bem-sucedido fazendo um concurso público ou trabalhando numa empresa privada e se realizar os seus sonhos. Então, a gente tem que
cuidar desse sujeito, a saúde desse sujeito na educação básica, em que ele tem que ser bem amparado, ter escolas com estruturas para amparar esse sujeito, para reforçar. Não é só o projeto que vai incentivar ele a estudar. E a gente sabe que a gente está num mundo agora digital. Imagina agora com a pandemia, o sujeito vai voltar para a escola algum dia, na forma presencial, no formato que ele tinha aula, e como é que você vai trazer ele de novo à realidade, né, que é a mistura, é o híbrido, é o digital, mas é o físico, é a pessoa ali presencial. E esse estudante entender que é importante o processo de ensino e aprendizagem para ele buscar as transformações pessoais e profissionais dele. Então, nessa situação, então, tem várias coisas que estão ali em volta desse sujeito aí que é preciso trabalhar. E aí, então, tu tem que trabalhar a questão que aí tu vai pegar um pouco talvez da BNCC, que aí tu vai ter projeto de vida. Vai ter que trabalhar o projeto de vida para o sujeito, conversar sobre isso. Algum espaço, se não é da tua disciplina, ter projetos que envolvam esses estudantes e vamos conversar sobre o projeto de vida. Né? Porque pensar nesse sujeito atualmente, ouvir eles, é muito importante ouvir, né? Porque muitas vezes a gente quer, às vezes, né, não digo eu, mas a família, às vezes, os professores, a gente nem percebe, a gente quer, às vezes, induzir ao sujeito, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, o que é o importante para esse sujeito? Será que o sujeito bem-sucedido é só o que faz a universidade, o curso técnico? Não, a gente tem exemplos bem-sucedidos em todos os âmbitos, todos os campos. Não é necessário, o sucesso não está ligado à universidade. A universidade é um dos caminhos para o sucesso. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o trabalho com o estudante, que esse estudante também, para ele entender e explicar, né? E aí, vai chamar um pouquinho que a professora falou ali, ter espaços dentro da escola, pessoal, sempre eu sinto muitas vezes esse programa, eu gosto de me apresentar no início do ano e dizer, pessoal, eu entrei na universidade, fiz a graduação pelo ProUni. Na educação pública, quando eu dava aula, eu parava a aula e tinha slides que era, vamos conversar o que é ProUni. Porque o estudante, ele precisa parar e pensar o que é ProUni. Opa, eu tenho oportunidade por aqui. Porque não é só a TV que tem uma propaganda de 30 segundos, ou que vem um documento para a escola, que às vezes, dependendo da escola, não entra na sala de aula e conversa com o estudante, ou a família não conversa, e aí tu tem estudantes que, o que é ProUni? Então, quer dizer que a informação não chega, né? Existe informação de massa, internet gratuita, para tu ler as coisas, mas a informação não chega. Então, a gente precisa, sim, sentar, por exemplo, na educação pública, no terceiro ano, o estudante, pessoal, vocês sabem o que é o ProUni? Você sabe o que é FIES? Explicar esses processos para ele ver, olha, eu tenho possibilidade de entrar numa universidade, pública ou privada. Então, é preciso esse diálogo, sabe? A gente tem que reforçar esses diálogos. Nos últimos anos, a gente teve uma clara evolução, né? Mas quais as formas de incluir o tema diversidade ainda mais nas universidades? Bom, eu acho que o tema diversidade, ele é transversal a tudo, né? Tu pode falar em diversidade racial, tu pode falar em diversidade cultural, e aí a gente vai nomear uma série de coisas. Na universidade, atualmente, tá? Com essa nova proposta, a diversidade, ela está tangencialmente em todos os módulos da arquitetura curricular, mas existem coisas específicas. Por exemplo, o MEC fala da diversidade racial e da questão, a questão racial, e isso precisa contemplar, né, com horas num módulo. Então, existe um módulo lá que fala de diversidade, mas a palavra, a diversidade, ela é tangencial em todos os módulos. Nós vamos ter reações diferentes, né, das pessoas, no caso, falando da diversidade racial, diferentes, inclusive na proposta terapêutica. Agora eu estou sendo bem fisioterapeuta. Na resposta fisioterapêutica, a gente vai ter diferentes respostas em diferentes etnias. Por exemplo, a raça indígena vai responder de um jeito, a raça branca
vai responder de outro, e assim sucessivamente, né? Os afrodescendentes de outro. Então, tem uma coisa que é tangencial. Por exemplo, a questão da deficiência, né? A deficiência desde a deficiência física, auditiva, múltipla, enfim, ela também tangencia principalmente os cursos da área da saúde em toda a sua diversidade, em todo o seu contexto, em todos os seus entornos, buscando, lá da nossa conversa inicial, todas as competências socioculturais, técnicos sociais, tecnológicas, enfim, tem toda uma questão que é tangencial. Então, neste momento, nós estamos vivenciando uma abertura, né, para que isso seja mais compartilhado, mais discutido, mais dialogado. Aí o Chico antes falou assim, o diálogo. Eu acho que a palavra de ordem é o diálogo e o compartilhamento, sejam de aspectos técnicos, como aspectos socioeducativos, socioculturais, enfim, mas que a diversidade está tangencialmente nessas questões deste novo momento institucional, está começando, já era de um jeito, mas agora ela é tangencial, ela não é mais tão fragmentada como era um tempo atrás. Então, pensando na questão da pergunta, então, aí, qual é a melhor forma, né, e ações da universidade, então, bem perspectiva minha, assim, como estudante, como professor de educação básica, o que eu vejo, né? Formação inicial e continuada, tanto para os estudantes quanto para os professores. Então, nós precisamos disso, nós precisamos, dentro dessas formações, ter diálogos, não expositivos só, porque nós precisamos trabalhar o pensamento desses sujeitos e ver o que está implícito nesses sujeitos. Por exemplo, uma formação que eu tive dentro de todas, eu passei por mais de 5 escolas particulares, nós tivemos uma formação que era a formação para falar da questão do racismo. Eu ia falar sobre a questão, como está sendo trabalhado a cultura afro em sala de aula, como exemplos de formações. E aí, o professor dar o depoimento dele, os estudantes dar o depoimento, analisar esse posicionamento deles, vocês conseguem ver o que realmente, o que está na teoria, o que é o documento, é muito bonito, mas o que acontece na prática, né? Então, e ver como é o posicionamento, a formação desse professor, o quanto ele precisa reciclar, ver o quanto é importante essas ações na prática dele, que possam formar, então, um sujeito que consiga ver essas questões da diversidade. E, dentro desse processo, a universidade tem trazido algumas propostas, alguns movimentos que são válidos, sim, como, por exemplo, disciplinas específicas para dialogar isso. Então, é um bom dos exemplos de movimento. A universidade abriu uma disciplina esse ano, em que é a disciplina que chamou professores para falar sobre isso, voltados a licenciados, ampliar isso a outras áreas de conhecimento. Porque nós precisamos, em todas as áreas de conhecimento, ter pessoas que desenvolvam uma cidadania, que tenham questões éticas, respeito às diferenças, né, as questões olhar ao próximo. Então, tem várias coisas que, às vezes, o currículo da disciplina, né, pensar um pouquinho mais do que o currículo que o MEC envia. Né, o que a universidade pode trazer de valores para a formação desse sujeito. E dentro disso aí, nós devemos estar trazendo a universidade, eu já trouxe uma disciplina da licenciatura, que já é um diferenciado que eu não tive na minha época, rodas de conversas, então, abertas a públicos internos e externos, que a universidade realizou isso, principalmente ano passado, esse ano de forma online também realizou, mas, então, para a gente pensando no ensino que geralmente ele acontece presencial. Revistas voltadas, não só específico, mas trazendo esse espaço para o diálogo em revistas, e também agora, vocês com o projeto de vocês, não só o projeto de vocês, mas eu presenciei em outros projetos, lives,
podcast, como vocês estão fazendo, são ações que estão ampliando esses espaços e vamos falar, né? Então, esses espaços para a gente dialogar, pensar e começar a fazer ações para mudar o nosso, né, espaço universitário, através do diálogo. Essa formação então, é um diálogo que esse sujeito, né, tu vai ver, identificar como é que está esse sujeito e tentar trabalhar com esse sujeito. Né? E aí tem toda a questão, daí algumas questões teóricas, a epistemologia, como é que se dá o conhecimento, que a gente sabe que a gente não vai mudar o sujeito assim do dia para a noite, e que a gente tem o sujeito traz uma cultura, ele traz um conhecimento, ele traz uma formação familiar, ele traz uma caminhada escolar, e que isso vai interferir, então, no seu posicionamento quando a gente conversar sobre diversidade. E nessa questão, a gente sabe que a gente não vai modificar, mas a gente quer trazer, então, em que esse sujeito consiga fazer o quê? Ele consiga ver que o posicionamento dele talvez não seja o melhor. E como a gente vai trabalhar isso? Né? Além do diálogo, do estudo, para que esse sujeito consiga, do olhar dele, ver que talvez o olhar dele a gente vai ter que melhorar essa visão, para a gente conseguir conviver em uma comunidade harmônica, né? Uma sociedade, então, com mais igualdade, com mais respeito, com mais paz, com mais segurança, amor, educação, e que a gente, se a gente sair dizendo por aí que está tudo bem, é uma ilusão, é uma utopia, não sei que mundo está vivendo, porque a realidade que está aí afora, ela é uma realidade, então, que existe uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra social, uma guerra racial, nós estamos vivendo uma guerra étnica, que precisa ser reorganizada, né? Então, às vezes, claro que a gente precisa de pessoas, líderes, youtubers, políticos que estão à frente do poder da mídia, que é muito forte a mídia. A mídia tem poder de mudanças, e que tem que se posicionar de uma forma harmônica, uma forma pensando democrática, harmônica e de amor ao seu povo, e que não ataque as minorias, que não agrida as pessoas de diferentes classes sociais, étnicas, raciais, e que ele abrace, todos abracem, né? Então, pensando, por exemplo, eu estava semanas atrás numa formação de educação ambiental, e aí faz aquela reflexão, quem eram os povos que estavam aqui antes de nós, né? Não são os povos, se a gente pensar na questão, quem eram os povos que eram donos das propriedades nessas áreas aqui do Brasil? Será que eram nós, né? Será que nós éramos os povos, ou a gente chegou aqui, como é que é essa interpretação, né? Como foi descoberto o Brasil, foi explorado o Brasil, essas palavras no diálogo, né? Então, isso dá muita capa para manga, que a gente diz, muita conversa, e então a gente tem que pensar nessas questões. Bom, estamos chegando ao final do nosso segundo episódio. Queria agradecer ao Chico e à Ângela. Gostariam alguma colocação para encerrar o encontro? Bom, eu só agradecer o convite mais uma vez, né? Dizer que foi muito bom estar batendo esse papo com vocês, e que essa temática, acho que a gente despertou, né? Um primeiro ensaio de como ela é ampla, de como ela precisa de discussão e de eventos e de compartilhamento de ideias, né? De oficinas que falem dela para todos nós, né? Estudantes, professores, comunidade em geral. Por quê? Porque a gente acho que vive num momento de ressignificações da nossa própria trajetória, seja ela pessoal quanto profissional. Então, agradecer mais uma vez o convite e dizer que foi muito bom, né, estar aqui com vocês. Perfeito, eu gostaria também de agradecer o convite, né, através da minha ex-aluna que passou o contato da Júlia, e a gente chegou a esse encontro de participar dessa fala. Agradecer a parceria, né, desse diálogo com a professora Ângela, de ter conhecido vocês, a Júlia e o Henrique, parabenizar o projeto de vocês, que é muito válido. Espero que ele cresça cada vez mais, torço para vocês, e reafirmar, né, que
vendo a questão na realidade nossa, não só do Sul, mas como no Brasil todo, né? Isso é uma luta constante de questão de igualdade de oportunidade, de condições educacionais para todos. A gente sempre vai ter que lutar por isso, né? Por questões de valorizações educacionais, assegurar o direito à diversidade, sem dúvida, que já fala assegurar, então não está seguro, então nós temos que correr atrás dessa situação cada vez mais em todos os espaços. A universidade, eu entendo que ela não vai resolver, né? Porque daí parece que fica a universidade e a educação básica são as responsáveis. Não, nós precisamos em todos os espaços, tanto os formais quanto os informais, estar realizando atividades em que então pense na questão da diversidade e que procurem e busquem soluções para essa situação que nós estamos vivenciando no nosso país. Sempre a esperança de um país melhor, mas para isso, né, basta que o bem prevaleça. Tem que prevalecer o bem, as ações, né, das pessoas boas que querem fazer a diferença, tem que prevalecer e elas têm que aparecer cada vez mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que empatia e diálogo foram as palavras-chave do nosso encontro e eu acho que a solução para esse assunto, para a maioria das coisas no nosso dia a dia, no nosso mundo. Bom, por fim, agradecemos nossos convidados e ouvintes. Nos sigam no Facebook e Instagram. Aguardem o próximo episódio e até mais!